Sexta-feira, 7 de outubro de 2022, começando aí mais um Dose Dupla numa semana bastante agitada. A começar pelas eleições, né, onde Bolsonaro chegou em segundo, mas conseguindo fazer aí a maioria na Câmara e no Congresso, e elegendo também muitos governadores. Ah, Nós também tivemos aí, nessa semana, uma movimentação grande dos candidatos buscando apoios nessa largada inicial para esse segundo turno. E, nesse particular, eu, pelo menos, estou sentindo que o Bolsonaro tem apoios mais sólidos, né, do que o Lula. Isso a gente está observando a cada dia com as pessoas que estão se engajando na campanha do presidente. Mas a realidade é a seguinte, né? Nessa eleição, Lula, no primeiro turno, saiu com cerca de 6 milhões de votos a mais do que o Bolsonaro. Nós tivemos, entre votos nulos e brancos, em torno de 4 milhões, né? E os votos daqueles que apoiaram o Lula, os ex-candidatos Ciro Gomes, os mais expressivos, né, nesse primeiro turno, Ciro Gomes e a Simone Tebet, somam aí Ciro Gomes 3 milhões e pouco, e a Simone Tebet, se não me engano, 4 milhões e poucos de votos, né? Então, 7 milhões de votos. Eu não acredito na transferência desses votos para o Lula, porque eu acho que quem votou no Ciro Gomes efetivamente no primeiro turno, e na Simone Tebet depois, sobretudo, daquela tentativa de desidratação com voto útil, já migrou nesse primeiro turno, né? E eu acho que o eleitor, tanto do Ciro quanto da Tebet, quando eles escancaradamente, apesar de uma certa timidez do Ciro e também da Simone Tebet, né, nesse apoio ao Lula, aquelas pessoas que votaram neles devem ficar provavelmente revoltadas, né? Porque buscaram justamente esses candidatos porque não viram, não viam a possibilidade de votar no Lula, queriam uma alternativa. E eu acho que essa atitude só gerou decepção. No caso do Ciro, chamando o Lula de chefe de quadrilha, dizendo que assaltou Encantador o de país. serpente. Pois, encantador de serpentes. E depois ele vai apoiar justamente esse candidato, perde totalmente a credibilidade, né? Mesmo que ele diga, e a gente não sabe se esse discurso é sincero ou não, ele diz que está seguindo a orientação do partido, mas ficou muito mal para ele. Para Simone, a mesma coisa, né? Quer dizer, ela que enfatizou muito nos debates de televisão a questão da corrupção no governo Lula, e depois naquele debate da Globo, na véspera do debate da Globo, a vice dela, Mara Gabrilli, falou que o Lula pagou dinheiro para não ser acusado de ser o mandante da morte do prefeito Celso Daniel. Fica muito esquisito, é, depois de uma declaração dessa de quem a Simone Tebet confia plenamente, né, se arrastar aí para o lado do ex-presidente Lula. Fica meio sem explicação, né? Então, Marcelo, antes da gente começar o programa, eu queria que você refletisse sobre isso para você falar já já. Entrando no ar, o Dose Dupla de hoje. E aí, Marcelo, essa história aí de Lula, Simone Tebet e Ciro Gomes, convence ou não convence o eleitor? De jeito nenhum, né? O Ciro Gomes é aquele bravateiro que já está na quarta tentativa sem sucesso.
e depois do que ele disse do Lula, e a própria Simone, como você mesmo falou, depois do que eles disseram, eles, ainda que timidamente ou de maneira escamoteada, darem esse apoio, se lastreando na coisa de que é a decisão do partido que eu sigo, porque eu sou fiel às bases partidárias, isso aí não faz muito sentido. Eu acho que o que está muito claro é o seguinte: o Bolsonaro vem recebendo apoios, o Lula vem mendigando apoios. O Bolsonaro está recebendo esses apoios dos vitoriosos e o Lula está mendigando o apoio dos derrotados. É isso que está acontecendo. Né? O Cidadania, antigo Partido Comunista Brasileiro, o PDT, o MDB, a própria Simone Tebet fez uma meia-culpa, que também o MDB se envolveu nos problemas e nos escândalos que o PT ajudou a propagar pelo país. Essa questão da Márcia Cabrini foi um negócio assim, horroroso, né? Ela tentou fugir da abordagem do assunto, e a outra diz, meu pai foi ameaçado dentro de casa. Com um É uma revólver coisa, na cabeça. joga na cabeça, quer dizer, é um negócio muito contundente, para que a imprensa passe panos quentes, para que não se entre no detalhe, para que se considere, mas é um crime que já ocorreu há mais de 20 anos, já está quase prescrito, vamos colocar naquela memória bem recôndita do eleitor, né, da população, e não é bem assim. E tem aquela coisa, né? Por exemplo, assim que a coisa se consumou no dia 2, quer dizer, fechamento das urnas, Lula não ganhou como esperava, água no chope da festa programada para a Avenida Paulista, inclusive no auditório lá do Hotel de Luxo, que foi reservado para fazer a entrevista coletiva. Primeira coisa que o Lula solta é: quero agradecer a imprensa pela minha eleição. Foi a imprensa que elegeu você, Lula? Pensei que tivesse sido seus eleitores, né? Como é que esses eleitores se sentem hoje em relação a isso, né? E está muito mal resolvida essa situação. A bancada eleita pelo Bolsonaro é extremamente expressiva. Eu tenho acompanhado algumas entrevistas, estava vendo agora uma participação do próprio Ricardo Salles, no Pânico, na Jovem Pan, ele falando que até pelo número de votos obtidos em São Paulo como deputado federal, Guilherme Boulos é o sucessor natural do Lula, talvez até um candidato virtual a prefeito daqui a 2 anos, em 24, ou se ele ser o líder político, estaria se destacando disso, mas um cara que é defensor de invasão de propriedade privada. Quer dizer, como é que o eleitor do PT trabalha isso na cabeça? Como é que ele transmite isso para os filhos, para a família, para os amigos? Quer dizer, É, e tem, qual é o lastro moral que alguém tem para fazer isso? e tem uma coisa, né, Marcelo? O Boulos, pelas declarações que ele andou dando, parece que ele vai ser mais um desagregador do que um agregador de votos para o Lula, né? Porque já criou incompatibilidade com o Meirelles. A gente não Exato. sabe nem se o Lula tinha intenção de colocar ou não o Meirelles em algum cargo no governo, mas já criou uma incompatibilidade com ele e também com o Geraldo Alckmin, né? Que já é tido como um virtual traidor, caso Lula, numa hipótese daquelas que a gente não quer nem considerar, se elegesse presidente no segundo turno, quer dizer, o Alckmin seria o primeiro a romper, ou romperiam com ele, o casamento estaria desfeito, cada um por si, Deus por todos, ou Deus por ninguém, e, enfim, jogo de poder, loteamento de cargos, aquela coisa toda. É o vexame pré-anunciado. Em compensação, se você imaginar quem vem aí na bancada, né, de Senado e de Câmara, e a gente fazer um exercício de futurologia e imaginar quase desejando que a gente tenha como presidente do Senado o Mourão e o presidente da Câmara, o Pazuello, você vê a bagunça que isso vai fazer nos planos da esquerda. O que isso pode acontecer? Se não eles vingarem, mas pelo menos essas forças políticas vão estar aqui. E vão estar atuantes, e o pessoal do STF que abra o olho e cuide do pescoço, porque a coisa vai ficar bem esquisita. Eu não sei se essa indicação de dois generais para presidirem Câmara e Senado possa. E acho que isso não. Acho que isso não é Seria um viável. extremo. É, Seria um extremo, mas seria mas legal. tem muita gente qualificada que entrou agora que pode disputar uma eleição. Uma coisa é certa, né? Quem não pode continuar na presidência do Senado é o Rodrigo Pacheco. E você vê o Sim. alinhamento dele com esse pessoal do Supremo e do TSE, que ele vai receber uma homenagem como grande defensor do processo eleitoral, né? Isso aí já sabem que ele ainda tem um prazo de validade e já estão se preparando
para se protegerem, né? É claro. Ele não pode, o Pacheco, até pelo impedimento constitucional de se candidatar à reeleição do cargo, né? Mas ele poderia vir a seguir, mas ele já está desgastado, tem ainda muita coisa de Brumadinho para aparecer, e isso também, de alguma forma, vai acabar minando ele ao longo do tempo, né? Agora, eu vejo que, dentre as possíveis rejeições, aliás, o Caio Coppola faz uma análise interessante sobre isso, o fenômeno Minas, o que poderia ter acontecido, como o Bolsonaro não teve uma votação tão boa num estado que elegeu o Nicolas, o Cleitinho, o próprio Zema, que isso poderia ter a ver com uma rejeição maior da parte do Bolsonaro em relação à rejeição do Lula. Aquela rejeição que ele também especifica muito bem, que é uma rejeição fictícia. Né? O que se fala do Bolsonaro são coisas falaciosas, e o que se tem do Lula são coisas verdadeiras, inclusive documentadas processualmente, penalmente e tudo E mais. essa diferença do Bolsonaro em Minas Gerais foi pequena, não foi grande, como aconteceu no Nordeste, né? Pois é. Então, que o Lula teria uma rejeição muito maior no segundo turno, tanto pela posição dele, quanto pela própria natureza dos fatos. Eu ontem voltava para casa do trabalho e apareceu um cara fazendo propaganda política no ônibus, estava fazendo um certo alarido lá, e a menina que estava do meu lado, a professora, conversando comigo e tal coisa. Ela falou: eu sou eleitora do Lula, votei no Lula, mas eu não sei o que eu vou fazer agora, não tenho pretensão de votar, de repente, agora, no segundo turno. Eu entrei na faculdade na época do Lula, é, o sistema de cotas, negro e tal. Eu fiz 2 graduações, sou muito grato a eles. Muito bem, você acho que você ter essa gratidão é uma coisa muito nobre. Agora, você tem 2 momentos aqui. Você tem a sua gratidão pelo que você conseguiu, quer dizer, pela porta que se abriu para você e pela conquista que você obteve, que esse graduou foi você que se formou, fez o esforço, pagou o FIES. Agora, existe um segundo momento que é a sua percepção do que é o Lula hoje. E é o que você está me dizendo aqui. E ela me disse: você acha que uma das poucas pessoas bolsonaristas com quem eu converso que tem e que consegue ser assim mais sensato? Eu disse: não, mas as pessoas são. Tem uns porra louca, a gente sabe, tudo bem. Tem em todo canto, todos os eleitores têm esse perfil para todos os viéses políticos. Mas, enfim, não sei se eu consegui fazer uma catequese, mas enfim, eu quero que você tenha um bom voto, mas pense exatamente nisso, nesse contraste que você mesma está me mostrando. Quer dizer, quem era o cara que lá atrás te ajudou, embora não tivesse investido em educação de base, que é o que seria o ideal de fazer, né? Como bem lembrou o Padre Kelman, né? A casa se constrói da base. Então, você dando oportunidades iguais para todo mundo, de repente, não vai ser todo mundo engenheiro, arquiteto, médico, advogado. O cara quer ser um técnico de nível profissional muito bem capacitado, que vai ganhar mais dinheiro do que se ele fosse ter o bendito canudo, que seria o desejo oculto de todo mundo, e, na verdade, ele vai ter uma vida profissional muito mais proveitosa e feliz para ele. Ele vai se realizar com isso. Né? Então, é claro que você deve estimular a formação profissional e tudo mais, mas lá na escola, lá na base, onde ela disse que, inclusive, trabalhava, na educação de base. Então, essa é a diferença, quer dizer, os 2 momentos. Houve coisas boas que aconteceram lá no passado, mas tudo o que aconteceu de ruim acabou praticamente destruindo o que seria, ou deveria ter sido, o legado que o Lula pretendeu deixar, se é que pretendeu mesmo. E hoje, ou, aliás, ontem, ele até confessou, né? Isso viralizou aí nas redes sociais, né? O Lula dizendo que o sujeito analfabeto estava analfabeto porque nenhum governo anterior Investiu em investiu educação. na educação. Por ele passou 8 anos e a Dilma Passou atestado, né? dois, dois Assinou embaixo. ou Agora, falando três. nisso, a pergunta que não quer calar: cadê o plano de governo do PT? O Pois é, a gente não sabe que ele vai que fazer daqui? ideias ele tem aí com relação à economia, quem vai ser o seu ministro da Economia, porque se tivesse um plano já era hora, inclusive, de divulgar, né? Então, tem umas questões. Mas nessa eleição que me surpreendeu, Marcelo, foi o seguinte: a gente até tinha comentado aqui no canal, num dos programas aí, não sei se foi nos Quatro Elementos, ou se isso foi assunto do Papo da Madrugada, ou no próprio Dose Dupla, mas eu tinha dito que talvez a gente pudesse se surpreender com a votação do Bolsonaro no Nordeste, em função da transposição do São Francisco, em função do que a gente viu aí nas ruas, em várias cidades, no interior do Nordeste, nas próprias capitais, quando Bolsonaro chegava, aquela multidão, né, vinha atrás dele. E aí eu me lembrei de um caso que aconteceu
que eu cheguei a comentar num dos programas, que foi um pedreiro que estava fazendo uma obra aqui em casa, e eu perguntei a ele: vem cá, você vai votar em quem? Isso antes do primeiro turno, né? Ele disse: não, eu não vou votar em ninguém, porque eu acho que todo mundo que quer entrar na presidência vai roubar. Eu falei: tudo bem, acho que você está equivocado, mas respeito aí a tua opinião. E o teu pessoal, ele é paraibano, né? Vai votar em quem? O que que você acha? O que que você está sentindo? Aí ele disse: olha, aqui no Rio de Janeiro, os paraibanos estão todos com Bolsonaro, mas lá na Paraíba, a turma é Lula. Eu falei: mas por quê? Não, porque o Lula foi o cara que olhou para o Nordeste primeiro, dando Bolsa Família pro pessoal. Aí eu cheguei a comentar: mas o Bolsonaro aumentou o valor significativamente do Bolsa Família, agora com Auxílio Brasil, né? É, e ele disse o seguinte: mas isso não faz diferença para o nordestino, pelo menos aqueles que eu me relaciono, porque o nordestino é grato àquele que fez primeiro. E ele Faz disse sentido. até que na cidade onde ele viveu, né, e vivem os parentes dele, você tem vereadores petistas que volta e meia estão dando R$ 10, R$ 20 por morador ou outro, e esse pessoal come na mão desses vereadores. Lula falou muito essa coisa dos E isso 10 é uma reais. coisa, né, muito preocupante. Mas tem um outro aspecto. Na eleição de 2018, o Bolsonaro estava disputando com o Haddad. Haddad era um poste do Lula, né? Mesmo assim, o Haddad teve uma votação expressiva no Nordeste. E essa votação expressiva do Lula no Nordeste faz até um certo sentido, né? Quer dizer, não era mais um poste, era o próprio Lula que estava lá. E independente do que ele fez, existia uma relação muito intensa ali entre aquela população mais carente com o que o ex-presidente fez por lá. Mas o ponto que eu questiono agora é o seguinte: a gente sabe que eleição de segundo turno é uma outra eleição. Só que a diferença que o Bolsonaro precisa bater em tese é de 6 milhões de votos, mais ou menos. Você vê o seguinte: eu acho que quem vota no Bolsonaro Continua votando vai nele. continuar votando no Bolsonaro. Quem votou no Lula no primeiro turno pode ser que mude, acho pouco provável. Então, onde é que você vai buscar voto? Nas abstenções, essas aí estão em torno de 7 milhões, né? 3 e pouco do Ciro, 4 da Simone Tebet, mais ou menos. E nas abstenções, né? Que As foram. pessoas foram 20%, né? 30 milhões de votos, mais ou menos isso. É, por aí. Tem essa coisa. Vai ser difícil, né? Não vai ser uma É, coisa fácil. no nosso caso, por exemplo, no estado do Rio, a gente já resolveu a questão do governador, o eleitor. Aqui temos um grande contingente de idosos que foi prejudicado com a desorganização que o Alexandre de Moraes não viu na questão das sessões eleitorais, que ficaram até 9 horas da noite votando e tal. Não, E e teve essas muita pessoas. gente que voltou para casa. O Arlindo mesmo viu na sessão Pois é, dele. Quer dizer, o Arlindo é um cara exatamente. que tem preparo físico, é jogador de vôlei até com a idade que ele tem, mas ele viu na sessão dele, esperou 1 hora e meia para votar e ele viu muita gente idosa voltando para casa porque ia enfrentar aquela fila. O menos mal é que vai haver um voto só, quer dizer, essa pessoa só vai votar para presidente. Então, isso, de Aqui no alguma Rio, forma, né? facilita aqui no Rio, que torna as coisas um pouco menos penosas, né? Então, isso pode ser um estímulo e tal. E a própria, vamos dizer assim, gravidade do quadro, né? Eu não acredito numa derrota do Bolsonaro, mas é uma imperiosidade que as pessoas têm que se movimentar para poder lutar pela própria sobrevivência. Acho que essa eleição vai muito disso. É uma questão de sobrevivência do nosso futuro, do nosso país. É, então, acredito até que, nesse aspecto, de ser uma outra eleição, as pessoas sejam mais instadas a votar, o processo seja mais rápido, tenha menos problema. Vamos crer que isso vai acontecer. Tem uma campanha para começar agora aí na mídia também. Existem eventuais revelações, sei lá, existem contratempos que podem se apresentar para ambos os lados, mas é aquela história. O Bolsonaro está com o lado vitorioso, embora ele tenha tido menos votos, ele está com o lado vitorioso, um apoio vitorioso, um apoio que se mostra bem pungente.
E o Lula está, na verdade, com os derrotados, né? Aqueles que não tiveram vez, e ele precisa mendigar, embora ele assuma que tenha uma preponderância em número de votos, em tese ele até tem pela contagem, mas coisas esquisitas também aconteceram. Existem vídeos circulando com boletins de urna dando para a votação de presidente mais gente do que estava listada como eleitor da sessão, né? Tem umas coisas que ainda ficaram meio voadas, né? Mas deixa passar esse primeiro momento. Senadores, deputados federais, deputados estaduais, governadores tiveram que ser eleitos, eles estão fora dessa briga e não haveria por que haver uma intromissão, vamos dizer assim, na solução de um problema que a gente imagina que possa estar acontecendo, de maneira a prejudicar essas pessoas. E também tem um aspecto, Marcelo, nós tivemos aí mensagens importantes, né, deixadas pelos eleitores, como os 3 votos em cima da Lava Jato. A gente fala da Rosângela Moro também, mais por ser cônjuge, né, É, do é. Sérgio Moro, mas tem o Dallagnol, que foi também super votado, estava esfuziante pela eleição dele, os tropeços que, afinal de contas, conduziram o Moro pelo caminho certo. A mulher dele também está aí somando esforços, quer dizer, é uma lembrança que a Lava Jato está viva e precisa estar viva, e tem a questão do Daniel Silveira também, a Mas expulsão da antes de votação. entrar na questão do Daniel Silveira, já que você tocou no assunto do Sérgio Moro, é bom lembrar duas coisas, né? Primeiro, que a grande derrotada dessas eleições, as grandes derrotadas dessas eleições foram as pesquisas, né? Que foram vergonhosas, erraram feio. Tanto as que diziam que Bolsonaro levaria no primeiro turno, quanto aquelas que davam vitória praticamente no primeiro turno para o Lula. Então, esse foi um aspecto. Mas nesse caso do Moro, o candidato do Bolsonaro estava apontado nas pesquisas como em terceira colocação, e que a disputa estava acontecendo entre o Álvaro Dias e o Sérgio Moro. E muita gente que não queria o Álvaro Dias de volta no Senado, acabou migrando para o Sérgio Moro e prejudicando o candidato do Bolsonaro, né? Então, mais um desserviço, né, prestado aí por essas pesquisas. Eu acho que tem que realmente ser Investigar. essa questão das pesquisas, ela Investigação precisa ser muito investigada, né? criteriosa, tem que ser mesmo. É, agora você vê, Quer falar do existem Daniel aquelas. Silveira? Hum. Não, pois é, o Daniel Silveira foi um recado dado aqui, né? A situação dele que foi forjada para que ele fosse inviabilizado, né? Eu li no Diário do Rio, agora esses dias, que colocando-se o Molon como um grande vencedor, porque apesar de não ter tido o apoio do PT, foi segundo colocado. Não vejo mérito nenhum nesse cara, ele não tem mérito nenhum, e todo mundo sabe que tanto o Alessandro Molon quanto o Marcelo Freixo estão associados diretamente à proibição da ação policial nas comunidades e favelas do Rio de Janeiro, e isso propagou o crime organizado de maneira assustadora de uns tempos para cá, depois que começou a pandemia, que foi a desculpa, né? Foi o pretexto. É. Agora, tem 2 coisas interessantes que eu também notei essa semana. O Bolsonaro foi condecorado cidadão honorário de São Bernardo do Campo, terra do Lula lá, né? Com 17 votos contra 2. Isso deve ser um desalento para ele. E tem aquela coisa também do Serra. José Serra declara voto em Lula, mas apoia Tarcísio. Dá para entender isso? Me explica. Pois é, rapaz, o cara tá senil, né? Não, Agora, pois como é. você falou aí em crime organizado, uma coisa, eu acho que a equipe do Bolsonaro precisa estar muito atenta e talvez é preciso alertar o governador Cláudio Castro para solicitar um apoio maior, seja da Polícia Militar ou do próprio Exército, nas zonas eleitorais que estão próximas ou dentro de comunidades, porque o que se viu, e eu conversava com o Arlindo ontem, e ele estava me contando que uma faxineira que faz um trabalho semanal na casa dele, estava comentando que lá na Rocinha, é, você tinha gente fazendo boca de urna escancaradamente, dando inclusive dinheiro para o cara que recebia ali a cola na fila, e não se viu um policial nem militar,
nem gente do Exército. E eu lembro que em outras eleições essas áreas estavam bem fiscalizadas, né? E uma outra pessoa também que trabalha na casa de um conhecido estava dizendo que lá dentro da Rocinha tinha gente com fuzil do lado da urna vendo em quem o cara ia votar. Eu não sei se essa informação é verdadeira, porque eu não sei se lá dentro mesmo da Rocinha, tem alguma sessão eleitoral. Agora, se tiver uma sessão, aquilo precisava estar muito bem vigiado, né? Pois é. Agora, você vê uma coisa, existem também intromissões fora do espectro eleitoral, mas que o Alexandre de Moraes, principalmente, quer forçar uma situação. A questão do pronunciamento do ministro da Saúde, Queiroga, com relação à campanha de vacinação Tem contra a nada a ver com Covid. eleição, rapaz. Pois é, nós erradicamos a doença no Brasil na época do governo militar, foi um grande esforço que se fez, não só para a polio, mas outras doenças, sarampo, tudo, vacinas de verdade, né? E você tem uma campanha pronta para entrar no ar nesta sexta-feira, dia 7, e ela foi indeferida pelo ministro Alexandre de Moraes sob a alegação de que feria a impessoalidade da eleição, e não tem nada a ver, é uma campanha de saúde pública, né? Hoje você deveria ter pelo menos 95% da população alvo vacinada e tem menos de 55%. Quer dizer, existe um gap aí enorme que precisa ser cumprido. É uma doença que pode voltar e trazer grandes malefícios, trazer grandes problemas para o país, e você vê a insensatez e a picuinha de um sujeito que se coloca numa posição desprezível. Né? Um sujeito que faz isso, acho que não tem outra forma de se referir a ele. Aí eu deixo a pergunta no ar. Cadê os cientistas, né? Aqueles de botequim que a Globo levava para falar? Você tem que se vacinar contra a Covid, você é uma ameaça potencial ao planeta, você vai matar todo mundo. Se você não se vacinar, eu vou proibir você de trabalhar, de ter o seu ganha-pão, seu Eu filho digo voltar para a uma escola. coisa, se essas emissoras tivessem exercendo aí um papel sério, com uma decisão dessas do ministro, elas tomariam para si, como fez a Jovem Pan, a Eles fazerem a tarefa de campanha? divulgar, né, Exatamente. Eu abraço a campanha, a exatamente a causa pelo necessidade Brasil, da independentemente vacinação, a de o cara ser importância da bolsonarista ou não. vacinação. Exatamente. Cadê essas pessoas? Cadê os médicos? Médico que se omite no momento desse, me perdoe, eu sou obrigado a dizer, o cara é um açougueiro, não é um médico. O É, cara tem que ter uma postura. O médico, principalmente aquele que tem a penetração em relação à mídia, que tem o alcance das pessoas através do seu trabalho, não só profissionalmente na medicina, mas também na questão midiática, esse cara não pode ficar omisso nisso. Os especialistas, os cientistas, os jornalistas, esses então se provam mais vendidos ainda quando baixam a cabeça, acatam a coisa como se o problema não existisse. Isso, para mim, é repugnante. eu acho que nessas eleições aí do primeiro turno, essa eleição de primeiro turno, é, a gente teve algumas alegrias, né, vendo a deterioração de políticos como Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, dos ingratos irmãos Weintraub, né, do Dória, que aconteceu antes até das eleições, né, a desidratação, daquele Luiz Miranda, lembra? Que criou aquele Grande. escândalo todo, também deu com os Sumiu. burros na água, né? Então, eu acho Aquele que amigo Mandetta. Mandetta, Mandetta foi outro. Mandetta também, que achou que e na época tinha pretensões até de ser candidato à É, presidência da República, hein? Mandetta Aí mudou, você vê exatamente. como o mundo dá voltas, né? Agora, Em por outro compensação, lado, é. você vê Omar Aziz, Hélder Barbalho, né? O filho do Renan Otto Calheiros, Alencar. Otto Alencar. É triste, né? Mas Mas você vê uma que me agrada especialmente, uma pessoa que tem todos os valores e que mereceu, a ministra Damares. Eu fiquei extremamente feliz de ver que ela tenha sido eleita lá para Brasília. A Tereza Cristina, o Ricardo Salles, essa gente que foi tão aquele que foi eficiente. ministro, secretário da Pesca, o Jorge Seife, né? Tem o Também Mário muito Frias. bom. Enfim, Você vê o cara, Onyx Lorenzoni lá disputando o segundo Lanzoni, turno. Quer dizer, exatamente. tem uma força aí que vou bater até aqui na madeira, pô. Lula não deve ser reeleito. E se Não, for, vamos bater na madeira aqui. e se for, vai ter muita dificuldade, Ah, não vai ter moleza, né? não. Eu acho que nós estamos no caminho certo, eu acho que
A fé é uma coisa que não nos pode faltar nesse momento. E a mim não está faltando. Claro, há preocupações, há cuidados a se tomar, sem dúvida nenhuma, há um caminho seguro a seguir, mas nós estamos numa boa vibe, acho que as coisas vão se caminhar bem, acho que tem coisas muito positivas para acontecer para o nosso lado, o lado do Brasil, quero dizer, e coisas que podem comprometer mais a campanha do outro É, lado, até pela própria briga política, aquele saco de gatos que vai se formando, porque precisa se formar, para que tente-se uma garantia de conseguir alguma coisa. A gente já vê que não existe uma harmonia, não existe a mesma harmonia que existe do lado do Bolsonaro em relação ao Lula. Você tem ali jogo de interesses, é um jogo de interesses puro e simples. é. É busca de cargos, a busca de dinheiro, recurso público, ambição desmedida, não é um propósito em prol do país. Não Agora, é o um que que você propósito. achou aí da posição do Temer, hein? Que parecia que ia apoiar o Bolsonaro, mas deve ter recebido uma pressão violenta, né? Da Fui que turma do fui, não fui, Renan acabei não Calheiros. foda, né? Fui que fui, né? Vamos. Entendê-lo-ia se Ah, claro, pudesse, tem que usar as mesóclises, né? mas não entendê-lo-ia, certamente. Não o entenderei, porque aí não dá pra, com não, não dá para fazer. Tem que ser próprio, não. Mas entendê-lo-ia se pudesse, mas não entendo. Se pudesse amá-la-ia, como não posso amá-la fica. Eu acho que foi mais pressão até do Alexandre de Moraes, hein? E não O do pupilo, MDB. dizem que foi a família, mas pode ter sido o pupilo, né? Pois é, pô, Faz vai todo sentido também. estragar meu esquema aqui? Logo você, pô. Pois é. Já não basta que você me fez passar no 7 de setembro do ano passado? Eu lembro que você fez no 7 de setembro do ano passado. Negócio aquela conjugação para ver se atenuava os ânimos e tal, arrefecia Pois é, rapaz. Agora, rígidos. vamos ver, né? Essa virada de votos aí é que vai ser fundamental e vamos torcer aí para que o Bolsonaro consiga aí uma expressiva reversão, né? Porque Agora isso. você vê que já tem instituto de pesquisa falando no dia seguinte, não, porque já temos Lula com 52, Bolsonaro com 36. Cara, Os eu caras não têm a sei. disfarçatez de Pois fazer isso. é, você vê que a pressão desses caras vai ser enorme. E até a véspera da eleição, você pode ter certeza que vão dar Lula na frente, independente de qualquer coisa. Mas eles É. também não se atreveram a Agora, fazer pesquisa de esses boca de urna. institutos perderam a credibilidade, né? Perderam. Acredita quem quiser. O cara quer ser tolo, não tem problema. Agora, você vê que eles não fizeram pesquisa de boca de urna, aposto que não farão também no dia Não, e não 30. fizeram por uma razão, né? Porque se fizessem a pesquisa de boca de urna, ia dar um resultado totalmente antagônico. Porque, olha, eu, na minha sessão eleitoral, na sessão eleitoral da minha mulher, você só via gente, rapaz, de verde e amarelo. E eu passei em alguns outros pontos para ver caminho, né, da minha casa até o meu local de votação, e passo por diversas outras sessões eleitorais. Você via aquela movimentação, mas você só via camisa verde e amarela, rapaz. É um Era negócio. predominante aqui na minha área também. E as Pois é, pessoas vindo com toda dificuldade, descendo de carros com amparo, cadeira de roda, cadeira de roda, muleta, subindo 2 lances de escada com cadeira de roda. pois é, carregada às vezes quase no colo. O pessoal se disponibilizou aí para O ajudar. SESI aqui em Jacarepaguá, no tanque, ele é em terreno desnivelado, tem altos e baixos e muitas escadas, muitas rampas também, mas às vezes corredores mais estreitos, locais um pouco mais acanhados, que dificultam a você colocar É. uma acomodação mínima para dar conforto às pessoas. Mas muita gente, como eu não cheguei a ver em outros tempos aqui. Eu acho que nessa primeira semana, é, os candidatos se preocuparam muito mais em arregimentar apoios importantes. Acho que Solidificar, né? semana que vem começa a o corpo a corpo mesmo, né? E vamos ver como é que isso vai acontecer. Alguns Parece que, debates eu aí não também. tenho certeza, Marcelo, mas eu li, parece que tem essa sexta-feira um debate já na Bandeirantes ou no Eles SBT. são sempre. A Bandeirante é sempre a primeira a fazer. A Então Globo é deve sempre ser a na última. Bandeirantes, mas é sexta mesmo? Você tem. Não sei. Eu tenho ainda que verificar isso. Não, Sexta não é li, hoje, né? A gente tá na não li nada a madrugada, mas respeito. é hoje. Eu não li nada a respeito, mas, enfim, pode ser. Acho meio cedo, mas pode ser até que seja uma questão de cronograma.
Os candidatos já Nem estão sei se se é movimentando. nessa sexta ou na próxima sexta. Se é hoje ou na sexta que vem. Os candidatos, eu sei que já estão se armando, eu sei que existe uma pretensão de se fazer um comício para o Lula em Belford Roxo nessa terça-feira, agora dia 11, véspera do feriado. Isso aí já está sendo armado pelo prefeito da cidade, Vaguinho, junto com o apoio do Eduardo Paes. Isso já está sendo ventilado na mídia. Não sei se isso vai ocorrer, mas, enfim, já existe aí uma predisposição, porque Belford Roxo teve os candidatos mais votados, né, para deputado federal, a deputada Daniela do Vaguinho e o deputado estadual Márcio Canela, os dois foram os mais votados aqui no estado do Rio. Ela foi a 38ª mais votada no Brasil. Então, isso aí, enfim, arregimentou-se essa coisa, existe uma inclinação política pelo Lula, enfim, desígnios lá eleitorais, e estaria previsto acontecer isso, ainda não é certo. Mas, enfim, os candidatos também, nesse sentido, também já estão começando a se movimentar, né, de aparecerem na mídia e tal. É meio estranho, o Lula é o cara que faz aqueles comícios gourmet, né, tão fechados, e comparecimento Pois é. E controlado, você já quase como reparou evento. que nesses comícios que já aconteceram ontem, você não vê a câmera, que aquilo é a imagem oficial do PT, você não vê nas câmeras imagens de quem está assistindo o comício. Você só tem a imagem fechada no palco. Já reparou? Sim, é. Deve ter muito Mas é pouca claro, gente, né? Porque senão eles estariam você fazendo tem uma que grande ampliar, né? propaganda da E adesão como aí no das Photoshop não vai pessoas. funcionar, tem que fechar o zoom mesmo, porque Pois é. não dá Mas nós estamos vexame. chegando, Marcelo, ao final do nosso dose dupla de hoje. Fizemos aí esse bate-papo aí sobre os resultados da eleição e a preparação dos candidatos aí nessa a regimentação de apoios aí. Vamos ver na semana que vem, vamos ter muita coisa para falar, porque a campanha vai começar para valer, eu acredito, a partir de amanhã, né? No fim de semana, os candidatos já vão estar com o motor ligado na tentativa de Lula obter mais votos e Bolsonaro matar aí essa diferença, né? Podem vir quentes que nós estamos fervendo. Opa, ficamos por aqui e semana que vem a gente está de volta. Valeu. Abraço para você, Marcelo. Um abraço para você que ficou com a gente aqui em mais esse Dose Dupla aqui no Instante News.1. Até a semana que vem. Bom fim de semana.